Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Oliveira, eu sou fundador do blog Gringolândia na Bolsa, que tem como principal objetivo rastrear o comportamento do investidor estrangeiro no nosso mercado. A gente olha tanto o fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa, como também o comportamento das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. E essa semana, pessoal, foi fantástica. Dá só uma olhada aqui no gráfico semanal do Ibovespa. A gente retomou a movimentação de alta depois da correção que a gente teve aí na semana anterior. Inclusive, muito calçada pela movimentação do pregão de hoje no nosso mercado, que a gente subiu aí praticamente 1,80%. Inclusive, eu vou dar aqui uma olhadinha aqui com vocês no gráfico diário. Vocês estão lembrados que no vídeo de ontem a gente chegou a comentar com vocês que a gente estava com uma barreira aqui nessa linha horizontal da cor roxa, justamente nessa região de preços, onde o preço batia e voltava. O preço batia e voltava. Exatamente por quê? Porque faltava a pressão compradora por parte do fluxo estrangeiro no nosso mercado. E no pregão de hoje, vocês vão perceber que hoje sim, eles tiveram uma pressão compradora e ajudaram a romper esse patamar de preços para o Ibovespa. A gente vai comentar com vocês o fluxo em base diária e também o fluxo em base semanal para o nosso mercado. Então, vamos lá, vamos começar com o fluxo de base diária. Pessoal, dá só uma olhada no que eles fizeram no nosso mercado no pregão de hoje. Bom, pessoal, eles começaram o dia de hoje bem mornos em relação ao fluxo nas duas primeiras horas, depois ensaiaram em um ambiente comprador inicial e simplesmente, com a abertura do mercado americano, eles mudaram para uma ponta vendedora. Vocês observem aqui que passaram de 19 positivo para 77 negativo. Só que o mercado nem deu bola por essa movimentação de vendas por parte deles. Simplesmente continua a subir e o que eles tiveram que fazer, pessoal? Eles tiveram que recomprar essa posição vendedora que eles estavam para o nosso mercado. Isso causou mais ainda essa movimentação de alta por Ibovespa. E imaginem, dessa posição a 1 da tarde, 77 milhões negativos, e eles encerraram com praticamente 190 milhões de reais positivos, ou seja, de 1 hora da tarde até o final do pregão, eles compraram no nosso mercado praticamente aí 260 milhões de reais, ajudando a calçar aí essa movimentação de alta para o nosso mercado no pregão de hoje. Se a gente verificar a movimentação deles aqui no mercado à vista, pessoal, ficaram fazendo pressão de venda praticamente durante todo o pregão. E dá só uma olhada no leilão de fechamento do pregão de hoje. Pessoal, isso é muito forte. Saíram de 167 negativo para 376 milhões de reais de ponta positiva para o nosso mercado à vista. Mais de meio bilhão de reais de ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha só no leilão de fechamento. Isso daí é importante demais a gente ficar atento e é isso que a gente procura colocar para vocês que acompanham o nosso canal. Se a gente verificar aqui o ambiente intradiário para os contratos, pessoal, hoje eles foram vencedores tanto para o mercado futuro do Ibovespa, onde que eles tiveram aí uma projeção de lucro em relação ao preço médio de pouco mais de 600 mil reais, inclusive uma projeção de 215 pontos em relação ao preço médio, e no caso aqui do dólar futuro, também um ambiente lucrativo. Eles chegaram a lucrar aqui 3,5 pontos em relação ao preço médio. E dá só uma olhada como é que eles atuaram na moeda americana no pregão de hoje. Vocês estão lembrados que a gente estava falando com vocês que eles estavam numa ponta compradora para a moeda americana no ambiente diário? Inclusive a moeda americana ensaiou uma movimentação de alta no nosso mercado no pregão de ontem, só que hoje simplesmente a moeda americana foi bem próximo do patamar lá dos 3,10 que a gente está comentando com vocês, que é um ponto bem importante de suporte no nosso mercado do dólar comercial. E somente no pregão de hoje venderam 20 milhões de reais. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente naquela posição que eles estão aí para os gráficos em ambiente diário para esse contrato. Aquela movimentação, pessoal, de ponta compradora e crescente que a gente estava tendo aí na moeda americana, simplesmente foi numa ponta contrária no dia de hoje. Venderam aí 20 milhões de reais, conforme a gente viu, e ajudou a calçar essa movimentação de desvalorização para a moeda americana. A gente tinha até comentado com vocês no vídeo de ontem que a gente já estava começando a construir uma escadinha para cima para a moeda americana. E o fluxo comprador no nosso mercado. Só que hoje eles começaram a ficar o quê? Incomodados com essa pressão de baixa para a moeda americana. Zeraram praticamente aqui 40% de todo o volume comprador. Saiu de praticamente aí quase 56 milhões para um pouco mais de 34 milhões de reais.
Vamos ficar bem atento em relação a esse movimento, e a gente sabe que inclusive o dólar comercial tem uma região de suporte muito forte no ambiente gráfico, lá na região de 3,10 para o nosso mercado, e fechou exatamente nesse ponto o nosso dólar comercial nessa semana. Se a gente verificar aqui as posições deles nos contratos do Ibovespa Futuro, pessoal, olha o show! Hoje eles empurraram realmente o nosso mercado, conforme vocês viram lá, que eles ameaçaram fazer uma ponta vendedora na abertura do Dow Jones e depois inverteram a mão para uma ponta compradora e foi assim até o final do dia. Inclusive, marcando aí uma nova máxima para o contrato, pouco mais de 800 milhões de reais de acúmulo de compra, e a gente tem o que? Somente mais 2 pregões de liquidez para esse contrato G do Ibovespa Futuro. A partir de quarta-feira a gente já vai começar a negociar o contrato J. Vamos dar uma olhadinha agora na movimentação no ambiente diário, no pregão de hoje do nosso mercado à vista. Pessoal, eles atuaram como carro-chefe de compras nas ações do Banco Itaú, inclusive mais de 200 milhões de reais. Desse montante aqui, 237, mais de 200 somente no leilão de fechamento. Inclusive o ativo fechou aí com uma leve valorização no pregão de hoje. A gente vai comentar inclusive o fluxo por parte deles nesse ativo daqui a pouco com vocês no ambiente do gráfico semanal. Como carro-chefe de vendas, eles atuaram nas ações da CCR. Inclusive o ativo aí fechou o pregão de hoje com uma variação bem expressiva. Só que, diante de um dia de forte alta para o Ibovespa, é muito difícil você pegar ativo de ponta vendedora que tenha realmente uma variação negativa mais expressiva. Inclusive, o que a gente comenta com vocês é o seguinte: dos ativos que eles compraram tiveram o quê? Uma variação média de 2,63. E dos ativos que eles venderam, uma variação média positiva também, mas um pouco menor, de 2,34. E o volume, como foi bem comprador no pregão de hoje, o que eles fizeram, pessoal? Conseguiram ter uma projeção de lucro de praticamente aqui pouco mais de 7 milhões de reais no nosso mercado. É isso que a gente tenta passar para vocês que acompanham no nosso canal. É claro que a gente sabe que eles não fazem, novamente eu vou comentar com vocês, operações somente intradiárias. Só que é uma excelente ferramenta de pressão de fluxo que eles fazem para os nossos ativos. Agora, vamos partir aqui agora para o mercado de opções. Pessoal, ponta compradora tanto para as opções de Petrobras quanto de Vale. E dá só uma olhada nas projeções de lucros, principalmente aqui para as opções de Vale. Somente no pregão de hoje mais de 5 milhões de reais. Pessoal, inclusive aqui nesse quadro, vocês vão perceber que na ponta vendedora eles tiveram prejuízo tanto para as opções de Petrobras quanto também para as opções de Vale no pregão de hoje. Só que dá uma olhada no que eles tiveram de projeção de lucro na ponta compradora. No caso de Petrobras, 40%. No caso de Vale, 113%. Inclusive, como carro-chefe de compras para as opções de Petrobras no pregão de hoje, em primeiro lugar veio a C15 e a B15. Então quer dizer, o strike bem próximo do dinheiro, que a ação fechou cotada a 15,58, mais de 30% de valorização de um e 65% da outra. No caso de Vale, pessoal, dá só uma olhada na B60, variação positiva de 200%, 227%, e também a B30, 222%. Então, é isso que a gente procura a comentar com vocês que acompanham o nosso canal, que a gente tem o comportamento desse fluxo em tempo real durante o dia, acompanhando o comportamento desses players no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, no ambiente de fluxo em base semanal por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Essa semana o Ibovespa subiu 1,80% e eles ficaram numa ponta compradora, 405 milhões de reais para os ativos do Ibovespa, muito em função do leilão de fechamento do pregão de hoje. Em relação ao mercado futuro, o Ibovespa Futuro também teve uma ponta compradora nessa semana. Em relação à moeda americana, com as vendas de hoje, praticamente eles zeraram a movimentação da semana. E a moeda americana mais uma semana de desvalorização, e conforme a gente comentou com vocês, dólar comercial a 3,10. É um forte ponto de suporte em relação à movimentação da moeda americana. Então, eles começaram a ficar incomodados com aquela ponta compradora daquele tamanho e já começaram a zerar exatamente no pregão de hoje. Em relação aos ativos que eles atuaram numa ponta compradora e vendedora, pessoal, olha a expertise por parte deles. Os ativos que eles compraram, variação média de 2,19. E os ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, variação média positiva também, só que menor, de 1,30. Eles conseguiram o quê? Uma projeção de lucro para o nosso mercado de mais de 10 milhões de reais no nosso mercado à vista nessa semana. Conforme a gente comentou com vocês, as ações do Banco Itaú, somente no pregão de hoje, eles compraram aí cerca de 200 milhões de reais no leilão de fechamento e fechou o ativo com quase 400 na semana. E como carro-chefe de vendas, as ações da Petrobras, inclusive tanto a ação ordinária, que fechou praticamente no 0 a 0 da semana, quanto também a ação
preferencial, que subiu, só que com menos intensidade dos parceiros aí, principalmente dos ativos de maior peso para o nosso mercado. Aqui a gente vai comentar com vocês os destaques da semana. A gente teve aqui, no caso de Vale, como destaque da semana, retomando essa movimentação de alta com a valorização mais expressiva aí para o nosso mercado. Pouco mais de 240 milhões de reais de ponta compradora por parte deles. Só que eles fizeram o quê? Eles venderam o ativo ordinário. Lembra que a gente comenta com vocês? O ativo ordinário eles estão com uma certa gordura. Então eles estão aproveitando e colocando no bolso. E o preferencial, eles estão aí incrementando ponta compradora para o nosso mercado. Então, pessoal, no destaque aqui de ponta vendedora, a gente teve aí na semana as ações da Brasil Foods. Inclusive aí o ativo uma queda mais expressiva e eles atuando numa ponta vendedora para as ações da companhia. Bom, dando uma olhadinha aqui naquele ambiente do gráfico semanal para a gente pegar as projeções aqui, pessoal. Essa semana eles lucraram então praticamente 12 milhões de reais no nosso mercado. Para você que é novo no canal, olha a quantidade de semanas que eles ficaram positivos. Eles perdem, tem semana que eles perdem, mas já tem aqui praticamente 8 semanas que eles não sabem o que é perder como projeção de lucro no nosso mercado à vista. Então, no mínimo coerente a gente seguir realmente essa movimentação que eles fazem no nosso mercado. No ambiente semanal, vamos colocar aqui aquele nosso gráfico que a gente comenta com vocês do ambiente de fluxo e também da variação de preços. Pessoal, nessa semana eles acumularam praticamente o quê? 500 milhões de reais de ponta compradora no nosso mercado. A gente já está acompanhando nesse estudo com vocês aqui no canal. Essa semana é a 30ª semana. Das 30 semanas, 24 semanas eles atuaram na ponta certa do mercado. É muito forte a influência que eles fazem de preços nos nossos ativos. E aqui a gente está englobando tanto o saldo por parte deles no mercado à vista, para os ativos do Ibovespa, quanto também para o mercado futuro do Ibovespa. Se a gente desmembrar aqui, a gente vai conseguir perceber nessa semana que eles atuaram novamente nessa ponta compradora para o nosso mercado à vista, com mais pujança e um pouco aqui de ponta compradora em relação ao nosso mercado futuro. É isso que a gente procura entregar a vocês que participam do canal e que fiquem ligados no comportamento do fluxo estrangeiro. Então, pessoal, depois dessa movimentação fantástica durante essa semana, que a gente conseguiu aí surfar a movimentação de preços para o nosso mercado, a gente vai descansar, a gente espera poder contar com vocês sempre aí no nosso canal, porque é muito importante, pessoal, a gente ficar ligado nessa movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Um bom descanso a todos, bom final de semana e segunda-feira a gente está de volta para comentar com vocês essa pressão de preços que eles fazem no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até semana que vem, pessoal!